E aí, meu amigo, tudo certo, beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos aprender a dar continuidade ao nosso estudo sobre o reino animal, que é esse reino que inclui seres vivos pluricelulares, eucariotes e heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Nós já aprendemos aí vários processos de classificação dentro do reino animal e nós já estudamos dois filos do reino animal, que é o filo dos poríferos e o filo dos quinidários, que eu espero que você tenha assistido para que você possa dar continuidade e assistir a matéria da aula de hoje. E a aula de hoje é uma matéria importantíssima para você que é vestibulando, concurseiro, que nós vamos falar sobre os vermes. E as verminoses sempre caem no vestibular, meu amigo. Então nós vamos aprender sobre esse grupo de seres vivos. Mas lembra que os vermes, eles são divididos em dois grupos. Existem os vermes mais simples que nós vamos estudar hoje, que são os vermes plateumintos, e existem os vermes mais complexos, que são chamados de nemateumintos. E qual a diferença entre eles, professor? A principal diferença, quando você vê um verme plateuminto e um nemateuminto, é que os vermes plateumintos são vermes que possuem o corpo achatado. Então perceba, aqui ó, você está vendo uma planária, que é um exemplo de plateuminto. E a planária ela tem o corpo achatado, certo? Que é a principal característica dos vermes plateumintos. Então se alguém te perguntar na rua qual a principal característica de um plateuminto, você vai falar, meu amigo, os plateumintos têm corpo em forma de fita, um corpo achatado. Enquanto os nemateumintos, que é a matéria da próxima aula, são vermes com corpo cilíndrico. E os plateumintos, vermes de corpo achatado, que é a principal característica desse grupo. Então vamos aprender mais algumas características. Então, ó, os vermes plateumintos são vermes de corpo achatado, que é a principal característica que você aprendeu. Aqui nós temos uma novidade dentro do filo, que é importante você saber, quando você estuda o reino animal, o que foi acrescentado de um filo para o outro dentro da evolução. Lembra que os quinidários, as anêmonas, as águas-vivas, os corais, eram seres vivos diblásticos. Eles tinham 2 folhetos embrionários, certo? Agora, os plateumintos já são animais que possuem 3 folhetos embrionários. Eles são triblásticos. Isso faz com que eles tenham uma quantidade de músculos, de células diferenciadas que não possuíam os quinidários. Então os quinidários são diblásticos, agora os plateumintos são os primeiros animais a serem triblásticos, a terem 3 folhetos embrionários, certo? Mas apesar de serem triblásticos, terem 3 folhetos embrionários, os plateumintos não possuem celoma, são animais acelomados. E o celoma é uma estrutura fundamental para criar uma cavidade que permite o aparecimento de vários órgãos. Então os outros animais que são celomados, eles vão possuir muito mais órgãos que esse grupo que nós vamos aprender na aula de hoje, que são os plateumintos, porque os plateumintos são acelomados. Eles são triblásticos, mas são acelomados. Muito bem. Outra característica diferente dos filos anteriores é que os plateumintos são os primeiros animais a serem bilaterais. Lembra que o animal bilateral é um animal que possui o corpo dividido em 2 partes iguais, como você pode ver aqui a planária, dividida em 2 partes iguais. Bem, qual é a vantagem da bilateralidade? Acredita-se que o fato da bilateralidade que aconteceu nesse filo aqui proporcionou uma maior concentração do sistema nervoso em um dos ápices do corpo. Você pode verificar, né, quando a gente falar sobre o sistema nervoso desses animais, que eles vão possuir já estruturas sensoriais que não existiam nos quinidários. Uma concentração de sistema nervoso em um dos ápices do corpo. E talvez a bilateralidade possa ter trazido isso para os organismos. Mas lembra, são os primeiros animais bilatérios, os primeiros animais bilaterais, os primeiros animais que têm o corpo dividido em 2 partes iguais. Outra característica é que os plateumintos são animais protostômios. Você lembra o que é protostômio? Então lembra aí ó, que o protostômio é uma forma de classificação dos animais sobre o destino do blastóporo. O blastóporo é essa abertura que aparece no momento da gástrula, né, que é aquela forma, um dos estágios de desenvolvimento embrionário dos animais, e essa abertura chamada de blastóporo, ela pode dar origem à boca ou ao ânus.
Quando esse animal forma a boca antes do ânus, nós chamamos esse animal de protostômio. É o caso dos plateumintos. Os plateumintos são animais protostômios. A boca surgiu antes do que o ânus. Então essa abertura chamada de blastóporo deu origem à boca. Daí vem o nome proto, que significa primeiro, stômago, que significa boca, estômago, que significa boca. Então, daí vem o nome protostômios, e os plateumintos são animais protostômios, porque a boca formou primeiro, beleza? Esses animais, os plateumintos, os vermes de corpo achatado, eles podem ter vida livre, como é o caso da planária, que você está vendo aqui, que você já deve ter visto ela em algumas aulas anteriores a essa, que a grande maioria dos vermes tem vida livre, vivem na água geralmente. Agora, alguns tipos de vermes, que são os mais importantes para você saber que é vestibulando, são parasitas. E a gente vai aprender algumas doenças causadas por plateumintos, que com certeza é a parte mais importante dessa aula. Como que é o sistema digestório de um plateuminto? O sistema digestório de um plateuminto é igual ao dos quinidários. Os quinidários possuem o sistema digestório incompleto, assim como os plateumintos. O que é um sistema digestório incompleto, para você que não lembra? É um animal que só tem boca e não tem ânus, certo? Então esse animal, a boca é ventral, como você pode verificar aqui, e não é na parte frontal do corpo do animal, a boca fica mais no meio aqui, certo? E esses animais, eles absorvem o alimento ali do ambiente e esse alimento é eliminado, né, por estruturas que nós vamos aprender, mas não possui um canal central de eliminação de substâncias, como é o caso do ânus. Então esses animais possuem boca, não possuem ânus, e é por isso que nós classificamos os plateumintos como possuindo um sistema digestório incompleto, certo? Outra característica que você tem que entender é que esses animais, eles respiram através da pele. Geralmente os animais que respiram através da pele têm essa pele úmida, e são animais que são dependentes de lugares úmidos. É o caso dos plateumintos. O fato, eles vão ter uma camadinha de pele muito fina que vai fazer com que o oxigênio que está do meio externo entre para dentro das células, entre para dentro do corpo por um processo chamado de difusão, que é um processo de transporte passivo que acontece de gases através da membrana plasmática. Então esses animais que têm a pele muito fininha, eles respiram através da pele, que é chamada de respiração cutânea, que é uma respiração onde o oxigênio ele se difunde do meio externo para o meio interno, produz-se o gás carbônico, e esse gás carbônico faz o caminho inverso, ele se difunde do meio interno para o meio externo. Então essa troca gasosa, a hematose, acontece nos plateumintos através da pele. Eles têm a respiração do tipo cutâneo, que é muito importante. O sistema nervoso desses seres vivos é um sistema nervoso ganglionar, como você pode verificar. E perceba qual é a vantagem da bilateralidade. Uma maior concentração de neurônios em um dos ápices do corpo, né? Você pode ver que na parte frontal ali do plateuminto, da planária que você está vendo, você tem uma concentração maior de neurônios. E isso, alguns cientistas acreditam que seria a vantagem da bilateralidade. Mas o sistema, isso não pode ser chamado de cérebro. O cérebro é para seres vivos que possuem um sistema nervoso central. Esses seres vivos não. Eles possuem um sistema nervoso ganglionar. E cada gângliozinho fica espalhado no corpo desse animal, como se fosse um pequeno cérebrozinho espalhado por todo o corpo desses animais. E eles vão ramificar nos nervos aí, que são fundamentais para a percepção do mundo que está à volta desses animais, movimentação, e muito importante. Então, o sistema nervoso ganglionar. Esses seres vivos, eles não possuem sistema circulatório. O sistema circulatório é ausente. Então, eles não vão possuir artérias, veias, igual aos seres vivos mais complexos que vocês conhecem, certo? Todo o processo de transporte entra através de difusão e osmose, que são processos muito simples de passagem de nutrientes de um ser vivo para o outro. É por isso que eles têm que ser achatados. Já que eles não têm estruturas de transporte muito eficientes, eles precisam de um contato maior com o ambiente para que essas substâncias possam entrar e sair com maior facilidade. Bem, a excreção desses animais é feita através de um processo de células que ficam espalhadas por todo o corpo do animal, conhecidas como células-flama. As células-flama são exclusivas desse filo. Então, se você achou uma questão de vestibular, um ser vivo que faz sua excreção através de células-flama, você pode marcar lá que é um plateuminto, né? Então perceba aqui que as células-flamas é como se fosse um rinzinho que fica
um monte de rinzinho que fica espalhado no corpo do animal, que faz a retirada das substâncias tóxicas, e as excretas são feitas, né, espalhadas por todo o corpo do animal. Então, da mesma forma que você tem 2 rins, esses animais eles vão ter como se fosse um monte de estruturas dessas, que são as células flama, que vão retirar essas substâncias tóxicas excretas do corpo do animal, com a característica única desse filo aí. Muito bem. Os plateumintos, eles são classificados, né? Eles possuem as suas classes. Lembra que nós estamos falando do reino animal, nós estamos falando dos filos dos plateumintos, e eu vou apresentar as classes de plateuminto e as principais características delas para você. A primeira classe é talvez uma classe mais conhecida, que é a classe tubelária. Nessa classe tubelária nós encontramos os vermes, os plateumintos de vida livre, como é o caso da planária. A planária é um exemplo de tubelário, né? Um plateumento de vida livre. Esses animais, eles são hermafroditas, ou seja, eles são monóicos. O mesmo indivíduo ele pode produzir gameta masculino e feminino. Só que a autofecundação é rara. Lembra que a autofecundação ela não possui uma variabilidade genética tão grande quanto a fecundação cruzada. Mas esses seres vivos são hermafroditas. Beleza? Muito bem. É o caso da planária. Uma coisa interessante sobre a planária, que ela é muito conhecida dentro da biologia, é a sua capacidade de regeneração. Então, por exemplo, se você corta uma planária, como você está vendo aqui, em várias partezinhas, cada pedacinho daquele vai virar uma planária diferente. Isso é uma característica dos tubelários, principalmente por causa do sistema nervoso ganglionar que eu mostrei para você. Cada gangliozinho daquele, do sistema nervoso, pode dar origem a uma nova planária, que é uma forma de reprodução assexuada que existe nesses animais. E muito curiosa, né? A planária possui essa forma. Mas elas também podem se reproduzir por reprodução sexuada, através de troca de gametas, já que você aprendeu que são animais hermafroditas, certo? Então eles produzem gametas e se reproduzem. Então eles podem se reproduzir assexuadamente por fragmentação, ou pode se reproduzir sexuadamente através da troca de gametas. Muito bem. A próxima classe é a classe trematoda. Essa aqui você tem que prestar mais atenção, porque inclui indivíduos parasitas, indivíduos que possuem ventosas de fixação. Geralmente fixação aonde? Fixação no intestino, né? Porque muitos desses vermes eles são parasitas gastrointestinais. Esses seres vivos eles podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas, ou dioicos, quando você tem sexos separados, indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. O mais conhecido de todos é esse verme aqui, ó, dessa classe, que é o Schistossoma mansoni. Não assusta com o nome dele não, mas você tem que saber. O Schistossoma mansoni são vermes causadores de uma doença chamada de esquistossomose, que mata muitos brasileiros todo ano e cai muito em vestibular. Aqui você pode verificar que o Schistossoma mansoni, né, ele é um animal dioico, tem a fêmea e o macho. O macho é esse que fica mais externo, e a fêmea, a menorzinha, ela fica interna dentro do macho, uma situação de inquilinismo que existe dentro desses animais. Beleza? O Schistossoma mansoni, como você pode verificar aqui, o macho ele vai possuir uma ventosa de fixação, o que vai permitir com que ele fique fixado nas paredes intestinais de muitos animais e causar essa doença que eu vou apresentar para você agora, chamada de esquistossomose, também chamada de xistose e também conhecida, né, popularmente como barriga d'água. Então vamos aprender, porque ela é causada por plateuminto e é causada pelo Schistossoma mansoni, essa doença aí. Bem, basicamente, como eu disse, o Schistossoma mansoni ele fica no nosso sistema digestório, geralmente no nosso intestino, né, intestino grosso, intestino delgado ali. Então, quando uma pessoa que está com xistose ela defeca, ela vai liberar através das suas fezes os ovos do Schistossoma mansoni. Esses ovos do Schistossoma mansoni, ao entrar em contato com a água, ele vai se transformar numa larva ciliada, conhecida como miracídio. Esse miracídio ele vai ficar nadando ali na água doce até encontrar o hospedeiro intermediário para o verme, que é um caramujo específico do gênero Bionfilaria. Então o que vai acontecer? Esse miracídio ele vai entrar dentro do caramujo, vai evoluir para uma forma mais complexa, chamada de cercária, e essa forma mais complexa, a cercária, ela consegue entrar pela pele. Então quando você entra em determinados locais, ou seja, determinados
rios, lagos aí, onde tem esse caramujo, é possível com que essa forma mais complexa, cercária, entre através da sua pele e possa causar a esquistossomose. É assim que você pega a esquistossomose, entrando em contato com a água que contém a larva do Schistosoma mansoni. Então lembra, das fezes com os ovos, eclode, vira uma larva chamada de miracídio. Esse miracídio entra dentro do caramujo, evolui para uma larva mais complexa chamada de cercária, que permite que consegue entrar pela pele dos seres vivos e causar essa doença chamada de esquistossomose, certo? E quais são? Então olha aqui, ó, a larva o miracídio, que é essa larva ciliada que eu falei para você, né, que a partir que eclode do ovo vira essa larva aí, ela é livre nadante, ela vai entrar nesse caramujo, que é o caramujo do gênero Bionfilaria, que é um tipo específico, e vai se transformar nessa outra larva aqui, a cercária, que ela consegue entrar através da pele e causar a esquistossomose. Olha os sintomas da esquistossomose. Geralmente, esse vermezinho ele afeta o fígado. Então, a pessoa ela tem uma hepatomegalia. O fígado, o baço, crescem e fica dando essa aparência de barriga inchada. Então, por isso que essa doença é conhecida também como barriga d'água, certo? Que é uma doença aí, né, que mata muitas pessoas, beleza? Por causa desses problemas hepáticos e problemas cardiovasculares. Bem, o tratamento da barriga d'água é feito geralmente através de medicamentos. O praziquantel, que é um medicamento que serve para eliminar essas verminoses do organismo. A prevenção é através de um sistema de esgoto eficiente. Lembra que esses vermezinhos, né, eles se movem através da água. Então, em regiões que não tem rede de esgoto, e as pessoas liberam suas fezes na água, é uma região que você tem uma chance muito maior de desenvolver essa doença. Então, o sistema de esgoto eficiente evita muitas doenças. E uma delas é a esquistossomose e a barriga d'água. Beleza? Uma forma de evitar essa doença é você evitar de entrar na água que contém os caramujos. E muitas vezes as prefeituras utilizam molucidas, que são venenos para matar os caramujos, que são os hospedeiros intermediários. O diagnóstico dessa doença é feito através do exame de fezes. Então, você fazendo o exame de fezes, você consegue identificar os ovos do Schistosoma mansoni nas suas fezes, certo? Cerca de 600 pessoas morrem por ano no Brasil de esquistossomose, ou seja, uma doença grave, certo? Uma doença que tem que ser tratada, tem que ser estudada para que você possa evitar essa doença aí, beleza? Muito bem. A próxima classe de plateumintos é muito importante também, que é essa classe aqui, a classe cestoda. Nessa aqui inclui seres vivos que também parasitas, que não possuem sistema digestório. Esses seres vivos são as tênias. A tênia é o animal mais conhecido dessa classe, que é a classe cestoda. A tênia é um animal que pode chegar a 4, 5 metros de comprimento dentro do intestino. Ela é também conhecida como solitária, porque é um animal hermafrodita capaz de fazer autofecundação. Então ela consegue viver sozinha na maioria das vezes. Perceba como esse animal é nojento, fininho, mole, certo? E possui um tamanho enorme lá no nosso sistema digestório. Essa é a tênia, é um animal causador de uma doença muito conhecida como teníase. Então vamos aprender um pouquinho sobre essa doença também. A teníase é causada pela tênia, que é esse vermezinho aqui. Existem duas formas de tênia. A tênia, na maioria das vezes, é um parasita de animais. Existe a tênia que parasita o porco, que é a tênia sólio, e existe a tênia que parasita o boi, que é a tênia saginata. Certo? Então, como que você faz para pegar essa doença, professor? É você consumindo carne de porco ou de boi mal passada. Se você consumir carne de porco ou de boi mal passada e carne que contém a larva da tênia, você vai desenvolver a teníase. Então, as pessoas que têm a tênia dentro do organismo, a tênia é um animal muito grande que vai liberando as partes do organismo dela, chamada de proglotes. E esses proglotes são eliminados através das fezes. Então, quando o porco ou o boi eles vão comer os ovos da tênia, o que vai acontecer? Esses ovos da tênia vão se transformar numa larva lá no porco do boi chamada de cisticirco, que vai ficar na carne desses animais. Então, quando você consome a carne do porco ou de boi mal passada, você consome a larva da tênia, e essa larva da tênia vai se transformar numa tênia adulta, causando essa doença chamada de teníase.
Beleza? Muito bem. Então, quando você come a carne do boi, do porco, como você pode ver aqui no ciclo, é causado pela tênia sóleo. Já a carne do boi é causada pela tênia saginata, certo? Que é o mesmo processo. O boi ou o porco tem que consumir os ovos, esse ovo vai transformar numa larva, que vai ficar na carne desses animais, e você consumindo a carne desses animais, você vai desenvolver a teníase, que é uma doença muito comum. A prevenção acontece através da educação sanitária, certo? Que é você não consumir carne de origem duvidosa, carnes de feiras livres, não comer carne crua ou mal cozida, principalmente de porco, lavar bem as frutas, as verduras e os legumes, também é muito importante para você evitar essa doença. Então perceba aqui, ó, na carnezinha, no pedacinho de carne, você tem a larva da tênia. Essa aqui é o cisticerco, é a larva da tênia. Então quando você come a carne do porco ou do boi que contém a larva, você vai desenvolver essa doença chamada de teníase. Essas manchinhas brancas na carne são vulgarmente conhecidas como canjiquinhas. Que nojo, não é mesmo? Né? Onde quando você come, você desenvolve essa doença aqui. Certo? Como é feito o tratamento da teníase? É feito através de medicamentos. Niclosamida, praziquantel e albendazol são os principais medicamentos utilizados para o tratamento dessa doença que é a teníase. O diagnóstico é feito através do exame de fezes. Então você fazendo o exame de fezes, você vai identificar os ovos da tênia nas suas fezes, como você pode ver na imagem, um ovinho da tênia aí, certo? Ou os próprios pedaços da tênia, os proglotes, podem ser vistos visualmente, né, a olho nu, e você pode identificar essa doença em você. Geralmente as pessoas que têm teníase, elas vão ter uma anemia, o que vai levar a pessoa para o hospital. Mas a maioria dos casos são assintomáticos. Mas a pessoa pode ter dor de barriga, perda de apetite, perda de peso, dor do estômago, que são aí uma das características dessa doença que é a teníase. Beleza? Agora esse mesmo verme, a tênia, ela pode causar uma outra doença chamada de cisticercose. Essa doença acontece da seguinte forma: a cisticercose acontece quando o ser humano ele entra no lugar do boi e do porco no ciclo, ou seja, consumindo os ovos da tênia, esses ovos vão se transformar em larvas, e essas larvas vão migrar pelo nosso organismo, vão se fixar nos nossos músculos, igual que acontecia lá na carne do boi e do porco. Então a cisticercose e a teníase são causados pelo mesmo animal, que é a tênia. Só que a tênia é a doença do animal adulto, a cisticercose é a doença da larva. E como você pega a cisticercose, só para repetir, você tem que consumir os ovos da tênia, esses ovos vão se transformar em cisticerco no seu organismo, certo? E esse cisticerco ele pode afetar os músculos, os olhos e pode também causar a chamada de neurocisticercose, que é quando afeta o cérebro. Então perceba aqui, ó, um cérebro todo danificado por causa de larvas de tênia, certo? Aqui, ó, você pode verificar um coração lotado de cisticercos, né? Que é quando a cisticercose afeta o coração. Então como que você evita essa doença? Né? Você evita com hábitos de higiene, lavando bem os alimentos, porque os alimentos podem conter os ovos da tênia, lavando bem as mãos, certo? O tratamento é feito através de corticoides, anticonvulsivantes no caso da neurocisticercose, quando ela afeta o cérebro. Em todo o mundo, em 2015, a cisticercose matou 400 pessoas, então é uma doença de relevância muito importante. Eu espero que você tenha entendido a aula de plateumintos. Eu te encontro na próxima aula sobre nemateumintos, que são os vermes de corpo cilíndrico. Muito obrigado, faça sua crítica se você gostou da aula, a aula muito importante para você que é vestibulando. Um grande abraço, até a próxima.